Você já sentiu aquela sede profunda de estar mais perto de Deus, como se o Espírito Santo estivesse buscando se mover mais poderosamente em sua vida? Há um anseio que não se cala, uma inquietação suave, às vezes ardente, que nos faz perceber que algo no coração está sedento por mais presença, mais clareza, mais calor divino. Essa sede não é apenas emocional, ela é um sinal, uma chamada para uma vida que busca ser mais receptiva ao Espírito. Será que existem hábitos que desenham um caminho de atração espiritual? Hábitos que convidam a presença e a unção do Espírito? Pense nas pequenas rotinas do seu dia, o jeito como você começa a manhã, as palavras que escolhe ao falar com sua família, a maneira como responde às críticas ou até os minutos que reserva, ou não, para simplesmente ficar em silêncio diante de Deus. E se essas atitudes aparentemente triviais fossem como fios invisíveis que tecem um pano onde o Espírito se deita e se alegra? Você já se perguntou se suas atitudes diárias realmente agradam a Deus? E se pequenas escolhas pudessem ser a chave para uma experiência sobrenatural que você tanto deseja? Muitas vezes, nos perguntamos por que sentimos a presença de Deus de maneiras diferentes em cada estação da vida. Há tempos de calor e tempos de aparente seca. Mas e se eu te dissesse que certos hábitos silenciosos atraem o Espírito Santo de modo irresistível? Não falo de fórmulas mágicas nem de rituais vazios, mas de práticas simples e honestas que, ao serem cultivadas, atraem a visitação divina como o vento que encontra uma janela aberta. Esses hábitos são como portas que, quando deixadas entreabertas, permitem que o céu passe e transforme tudo ao redor. Imagine agora um aroma suave que sobe da cozinha do coração e alegra o Espírito do Senhor. Não um perfume efêmero, mas um cheiro de entrega, obediência e amor. Assim como as especiarias que perfumam uma casa e convidam os visitantes a permanecer, existem comportamentos diários que se tornam verdadeiros ímãs para a presença divina. O gesto humilde de pedir perdão, o louvor silencioso no meio do sofrimento, o tempo roubado das ocupações para ouvir a voz do Pai. Essas pequenas oferendas, repetidas com sinceridade, criam uma atmosfera onde o Santo Espírito encontra espaço para descansar e agir. Pouca gente fala abertamente sobre isso como se fosse um segredo guardado entre o céu e o coração. Mas hoje eu quero revelar com carinho. Você vai descobrir os sinais de que já tem, ou pode cultivar, esses hábitos que atraem o Espírito Santo. Não é uma promessa vazia, é uma convicção nascida da palavra e de testemunhos reais de vidas transformadas por práticas simples e constantes. Ao final deste encontro, você saberá identificar essas práticas e terá ferramentas práticas para experimentar o mover de Deus de maneira intensa e contínua. Imagine voltar para casa com passos diferentes, com um olhar renovado sobre sua rotina, percebendo onde semear para colher um novo derramar. E porque esta caminhada é também comunitária, quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase "Eu atraio Deus" e a cidade de onde está assistindo. Una sua fé à nossa comunidade e seja parte desse clima espiritual. Quando você escreve, não é só um clique, é um testemunho público de busca, um sinal de que há corações se movendo em direção ao mesmo alvo. Quando você comenta aqui, você inspira outros e demonstra um sinal de busca sincera e aberta pelo Espírito Santo. Cada palavra sua pode ser a faísca que desperta fé em alguém que precisava ver que não está sozinho nessa jornada. Permita-se ser desafiado e inspirado nas próximas palavras. Este é um convite suave. Não precisa ser perfeito, apenas presente. Hoje pode ser o início de uma transformação sutil, mas poderosa, em sua caminhada com Deus. Talvez a mudança seja começar amanhã com um minuto de silêncio, ou escolher ouvir antes de responder,
ou sorrir quando o coração quer reclamar. São esses gestos mínimos que, somados, abrem janelas no espírito e deixam a luz de Deus entrar de um jeito novo. Sinta-se acolhido. Aqui não há cobrança, há encorajamento. Traga sua fragilidade, traga suas perguntas. Tudo pode ser oferecido como matéria-prima para o mover de Deus. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas ter um coração disposto. E se houver medo de falhar, lembre-se, até a semente que hesita encontra força quando é colocada na terra. Deus honra o desejo verdadeiro de aproximação. Vamos juntos, bloco a bloco, desvelar esses hábitos, revelando aquilo que muitos procuram, mas poucos ousam viver. Prepare seu coração para receber. Abra seu lar interior como quem abre portas a um amigo esperado. Nas próximas partes, vamos olhar com simplicidade e profundidade cada hábito que atrai o espírito, reconhecendo sinais, exemplificando com histórias e oferecendo passos práticos para que você possa começar hoje mesmo a experimentar a presença que transforma. Às vezes, os hábitos que mais atraem o espírito começam discretos, no esconderijo do nosso cotidiano. Pequenos gestos que, à primeira vista, parecem insignificantes, mas que, com o tempo, tornam-se trilhas onde o céu encontra a terra. Imagine uma vela acesa em um canto escuro. Ninguém percebe o calor que ela libera até que alguém se aproxime e sinta. Assim, é com os hábitos espirituais. Eles aquecem o ambiente interior antes que notemos. Você já notou como hábitos simples, repetidos com constância e sinceridade, transformam a textura do seu dia e abrem frestas para o sopro divino entrar? Pense no coração humano como um órgão que pulsa em silêncio. Assim como o pulsar constante mantém a vida sem alarde, os hábitos que inspiram a vinda do Espírito Santo muitas vezes passam despercebidos aos olhos humanos. São rotinas discretas, uma atitude de súplica no trânsito, um momento de gratidão antes do café, o gesto de perdoar sem justificar-se, a leitura breve de um salmo antes de dormir. Essas pequenas batidas do Espírito, ao se repetirem, vão desenhando um ritmo que o céu reconhece. O Espírito não precisa de holofotes. Ele se move onde há constância, simplicidade e um coração que se dispõe a responder. Na Escritura, vemos essa verdade em ação. Pense em Daniel, um homem comum diante de circunstâncias extraordinárias, que não fez alarde de seu compromisso, mas manteve uma fidelidade silenciosa. Mesmo no exílio, ele orava 3 vezes ao dia, abrindo janelas da sua casa como se abrisse janelas do céu. Não foi um gesto dramático que o abençoou, mas a repetição humilde de um hábito alinhado com Deus. Nos grandes avivamentos bíblicos, não foram apenas líderes carismáticos que moveram o céu, mas multitudes que assumiram práticas singelas, jejum, oração, arrependimento público, generosidade, hábitos que, reunidos, tornaram o solo fértil para um derramar sobrenatural. Existe uma verdade oculta que poucos proclamam em voz alta. O Espírito Santo sempre busca corações disponíveis. Ele não força entrada onde já reina a pressa, o orgulho ou a altivez. Ele se manifesta onde há espaço para ser obedecido e ouvido, humildade para admitir limitações e aprender, entrega para abrir mão do controle e confiar. Onde há essa combinação, o mover de Deus não é temporário, torna-se um ambiente, uma atmosfera que convida à continuidade da presença. É como um jardim onde quem abre as portas encontra aromas que não se exalam em qualquer lugar. Hoje eu prometo clareza. Você vai aprender a reconhecer os sinais de que já tem ou está a caminho de ter esses hábitos. Não é teoria vazia nem apelo à perfeição. Trata-se de identificar marcas práticas no seu dia a dia, sinais sutis que revelam a presença do Espírito, e de saber como alimentar essas marcas até que se tornem hábitos permanentes.
Você aprenderá a distinguir entre fervor momentâneo e prática transformadora, entre emoção passageira e disciplina que sustenta a intimidade. Vou mostrar como pequenas escolhas geram consequências espirituais enormes. Este convite é para quem anseia por discernimento e por um calor que não se apague ao menor sopro de dificuldade. Se você está cansado da frieza que, por vezes, assombra a igreja e a própria fé, este é um chamado para renovar sua rotina com propósito. Não precisa ser tudo de uma vez. Comece com um gesto, um hábito, uma mudança consciente. A transformação costuma começar onde a coragem encontra a simplicidade. Permita-se ser vulnerável. Diga a Deus onde você precisa de mudança e peça que Ele te mostre os primeiros passos. Nossa comunidade existe justamente para isso, para compartilhar revelações, encorajar mudanças e testemunhar juntos um novo derramar do Espírito. Quando uma pessoa decide viver com mais abertura, ela inspira outras. Quando uma família redescobre a oração noturna, vizinhos são tocados. Quando a igreja pratica generosidade concreta, as ruas sentem o frescor do céu. Não subestime o poder coletivo dos hábitos. Como gotas que se unem, eles formam um rio capaz de irrigar territórios inteiros. Aqui, você não caminha sozinho. Estamos lado a lado, aprendendo uns com os outros, celebrando cada sinal de avanço. O céu se move por gestos simples que nascem de um coração sincero. Um olhar de compaixão, um desculpe, dito baixinho, uma oferta feita em segredo, o hábito de agradecer antes de reclamar. Tudo isso é adubo para a ação do Espírito. E quando esses gestos se repetem, criam uma atmosfera que o sobrenatural prefere. Por isso, não desanime com o pequeno, celebre-o. Cada passo humilde é um convite para que o Espírito more. Cada hábito bem cultivado é uma casa preparada para a visitação. Agora, prepare-se. Vamos mergulhar nos 5 hábitos que atraem o Espírito Santo. Não são fórmulas mágicas, mas práticas transformadoras, humildade que abre solo, adoração que perfuma o ambiente, busca pela palavra que alimenta o espírito, generosidade que manifesta o coração de Deus e oração constante que mantém a conversa com o Pai. Cada um desses hábitos é uma peça de um quebra-cabeça divino. Juntos, compõem um quadro que revela como é possível viver com a presença de Deus como companhia permanente e não como evento esporádico. Seja receptivo. Abra seu coração como quem abre uma casa para um hóspede querido. Permita que o Espírito revele onde você já tem maturidade e onde precisa crescer. Em pouco tempo, você perceberá sinais. Uma paz que permanece, uma sensibilidade às necessidades ao redor, um desejo renovado pela palavra e pela comunhão. Vamos juntos descobrir o que faz do seu coração um verdadeiro lar para a presença do Espírito, passo a passo, hábito por hábito. Humildade não é fraqueza, é solo fértil. É a atitude silenciosa do coração que se curva diante de Deus e das pessoas, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem daquele que nos sustenta. Quando falamos em atrair o Espírito Santo, começamos quase sempre por este ponto. Um coração quebrantado, disponível, que prefere aprender a ser certo a insistir em estar certo. A humildade não é apenas uma virtude moral. É a atmosfera onde o sobrenatural encontra espaço para habitar. A humildade abre a porta do sobrenatural. Relembre um dos gestos mais íntimos do próprio Jesus. Ele, o Mestre e Senhor, ajoelha-se e lava os pés dos discípulos. Não é uma cena de humildade performática, mas um exemplo vivo de serviço que desfaz toda a hierarquia para estabelecer comunhão. No gesto de Jesus há uma mensagem clara. Quem deseja experimentar o mover de Deus precisa adotar a postura do servo. Davi também, em seus momentos mais autênticos, não se escondeu atrás de justificativas.
Quando confrontado, ele reconheceu seu erro, clamou por misericórdia e restaurou seu caminho diante do Senhor. Essas atitudes bíblicas não são meras histórias do passado. São modelos espirituais que delineiam o terreno onde o Espírito quer derramar graça. Na vida cotidiana, a humildade se revela em pequenos atos que, somados, abrem corredores para a presença de Deus. É admitir que você não tem todas as respostas quando alguém pergunta sua opinião. É pedir perdão com sinceridade quando magoa sem querer. É aceitar correção com espírito ensinável, em vez de levantar defesas afiadas. Imagine um lar onde cada pessoa, mesmo nas tensões, escolhe reconhecer suas limitações e pedir perdão. Esse lar se torna um espaço sutilmente preparado para encontros com o Espírito. A humildade abre a porta do sobrenatural. Espiritualmente, o texto sagrado nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Não é um ditado moral vazio, é uma lei do reino. O orgulho ergue barreiras, soberba fecha ouvidos, endurece corações, cria muros entre o humano e o divino. Já a humildade faz o oposto, afrouxa nós, suaviza o solo interior e cria receptividade. Quando você se curva em humildade, você cria um ambiente onde o espírito se sente bem-vindo. Pense nisso como uma casa. Portas trancadas impedem visitas, mas uma porta aberta e um tapete limpo convidam um amigo a entrar. O Espírito Santo é atraído por corações onde a admiração pelo Senhor supera o desejo de autopromoção. Como praticar essa humildade profunda de forma concreta? Primeiro, cultive o hábito da confissão. Não apenas confissão formal, mas um reconhecimento diário de suas falhas diante de Deus e daqueles que você pode ter ferido. Confessar abre o solo. Segundo, torne-se ensinável. Busque opinião honesta de amigos espirituais. Peça feedback e agradeça pela correção. A pessoa que se diz madura, mas rejeita correção, está deixando o solo empedrado. Terceiro, escolha servir mais do que ser servido. Substitua um gesto de orgulho por um ato de serviço. Lave um prato, escute sem interromper. Ofereça tempo onde era mais fácil reclamar. Quando foi a última vez que você preferiu servir em vez de ser servido? Observando sinais, você perceberá evidências do quebrantamento. Uma sensação leve de humildade que não humilha, mas liberta. Facilidade para perdoar pessoas que antes provocavam acidez no peito. Reconhecimento dos próprios limites sem desespero, apenas aceitação. Esses são indícios de que o solo está ficando macio. Alguém que responde rapidamente com pedido de perdão, que não precisa justificar cada erro, demonstra que os mecanismos do orgulho estão sendo vencidos. Outra marca é a serenidade diante do sucesso. A humildade nos permite celebrar sem nos elevar, lembrar sempre que a bênção veio de mãos que não são as nossas. Há práticas espirituais que aceleram esse processo. O jejum, quando feito com propósito de humildade, desfaz amarras do ego. A oração de confissão transforma padrões de defesa em canais de graça. O serviço voluntário reeduca o coração para valorizar o outro. Não se trata de técnicas mágicas, mas de disciplinas que moldam caráter. O Espírito Santo é atraído por corações que não têm medo de olhar para si mesmos, de admitir pecado, de buscar restauração. Ainda assim, cuidado com uma humildade falsa que se apresenta como autopreenchimento por meio da autoinsultação. A humildade verdadeira não faz alarde de sua baixa posição. Ela simplesmente vive o chão fértil. Ela não busca aplausos por ser humilde. Ela é humilde porque conhece a grandeza de Deus e a fragilidade própria. A autenticidade é o que abre caminho para milagres, não a performance. Humildade genuína é solo de milagres. Permita um exercício simples agora. Feche os olhos por um momento e pense em uma situação recente em que você defendeu sua imagem em vez de buscar reconciliação.
Respire. Peça ao Espírito que revele onde o orgulho se escondeu. E, se for possível, envie uma mensagem sincera de arrependimento àquela pessoa amanhã. Pequenos atos de coragem espiritual trazem grandes mudanças atmosféricas. Quando escolhemos admitir falhas e restabelecer relacionamentos, estamos preparando o terreno para que o Espírito atue de maneira palpável. Lembre-se, o processo pode ser desconfortável. Humilhar-se aos olhos do mundo pode parecer perda, mas é ganho eterno. A humilhação voluntária diante de Deus resulta em exaltação verdadeira, porque Ele opera naqueles que se tornam pequenos o suficiente para confiar nele. A cada passo de humildade, você está semeando possibilidades para o sobrenatural florescer em sua vida. A humildade abre a porta do sobrenatural. Se você abraçar esse hábito como estilo de vida, confessando, servindo, aceitando correção, aprendendo diariamente, estará preparando um ambiente onde milagres, cura e renovação podem brotar. Humildade genuína é solo de milagres. Quando o coração se torna solo fértil, o próximo hábito floresce naturalmente. Adorar não é apenas levantar as mãos em uma canção. É um estilo de vida que transforma o ordinário em sagrado. O hábito da adoração autêntica é aprender a viver com um coração continuamente voltado para o Senhor. Não apenas nos momentos de euforia, mas também nas horas de silêncio, na rotina do trabalho, nas pequenas tarefas de casa e, especialmente, nas noites de dor e confusão. Quando a adoração se torna um ar que você respira, o Espírito Santo encontra ali um terreno fértil para se mover com liberdade. Na Bíblia, vemos imagens poderosas dessa adoração que não se prende a rituais vazios. Davi, ao trazer a arca, celebrou com todo o seu ser. Ele dançou, clamou, celebrou com força e vulnerabilidade. Ele não se conteve diante do Senhor. Maria, aos pés de Jesus, escolheu a melhor parte, ficar em silêncio, ouvir, adorar com entrega e atenção. Ambas as atitudes nos ensinam algo essencial. A adoração verdadeira é tanto expressão externa quanto intimidade interna. Ela envolve voz, corpo e, sobretudo, um coração disponível. Há também exemplos de adoração em meio ao sofrimento que nos desafiam a procurar essa prática como um reflexo de fé. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Eles cantaram louvores a Deus e, no meio daquela escuridão, o ambiente foi quebrado. Correntes soltas, cadeias arrebentadas. A adoração não promete ausência de dor, mas promete a presença de Deus, onde cantamos mesmo quando tudo diz para silenciar. Na prática, adorar autenticamente implica pequenas escolhas diárias que passam a formar um novo padrão. Você pode começar transformando tarefas simples em ofertas, lavar a louça como um ato de gratidão por alimento, responder um e-mail como serviço dedicado ao Senhor, trajetos no trânsito como espaço de louvor por proteção. Em casa, crie pequenos altares. Não necessariamente estruturas físicas, mas momentos e lugares consagrados. O canto com uma vela, uma música curta ao iniciar o dia, um versículo escolhido para acompanhar as refeições. No trabalho, faça do seu melhor esforço uma forma de adoração. Honestidade, excelência e gentileza falam ao coração de Deus mais alto que palavras vazias. Uma prática poderosa é aprender a louvar antes de reagir. Quando a tentação de reclamar surgir, escolha um refrão de gratidão. Troque a primeira palavra de desânimo por um obrigado, Senhor, e observe como o clima interno muda. Em tempos de alegria, deixe a adoração explodir, cante alto, dance no quarto, escreva uma canção simples de gratidão. Em tempos de dor, permita-se a mesma liberdade de expressão diante de Deus. Lágrimas e hinos podem caminhar juntos. A adoração é tanto sorriso quanto choro que se voltam para o Pai. Espiritualmente, a razão pela qual a adoração atrai o Espírito é simples e profunda.
Deus é glorificado quando o homem reconhece sua soberania e beleza. O Espírito Santo se alegra em ambientes onde há reconhecimento da majestade de Deus, onde o coração se inclina em reverência e em alegria. A adoração abre portais, não por fórmulas, mas porque ela derruba o ego, remove tensões e cria espaço para a presença de Deus. Onde há louvor, a atmosfera muda. O peso se dissipa, o medo perde voz e milagres começam a ocorrer de maneiras sutis e inesperadas. Pense na imagem de pássaros que são atraídos por campos floridos. Eles voam até onde há alimento e beleza. Assim também, o Espírito Santo encontra alegria onde há adoração. Ambientes perfumados de louvor atraem a sua visitação. Não é mágica, é natureza espiritual. Um lugar onde as pessoas estão ocupadas em exaltar a Deus torna-se um ímã para o sopro divino. Como identificar se você está cultivando adoração autêntica? Observe os sinais, uma sensação de leveza mesmo depois de períodos difíceis. Alegria que surge espontaneamente, não numa emoção forçada. Atmosferas que se tornam mais pacíficas quando você está presente. Testemunhos de mudança ao redor. Um lar onde pessoas se reconciliam. Um trabalho onde há ética renovada. Decisões tomadas com clareza. Outros sinais menores, porém significativos, são o desejo de orar antes de dormir, a inclinação de agradecer no meio de um problema e a vontade de compartilhar bênçãos com quem está próximo. Essas pequenas evidências mostram que a adoração não é só algo que você faz, mas algo que você é. Para ajudar você a incorporar esse hábito, experimente um roteiro prático de 2 semanas. Comece o dia com 3 minutos de gratidão em voz alta. Ao longo do dia, transforme 3 tarefas rotineiras em ofertas, ditando um breve "Senhor, eu te ofereço isto". Reserve 5 minutos à tarde para ouvir uma canção de adoração, sem fazer mais nada. Antes de dormir, escreva uma linha de louvor sobre algo que aconteceu no dia. Aos poucos, esses pequenos gestos se somam e sua rotina se torna uma trilha contínua de adoração. Há também o poder da comunidade. Adorar com outros intensifica o mover. Quando vozes se juntam, o céu responde. Mas não negligencie a adoração solitária. Muitas vezes é ali, no quarto fechado, que a intimidade se aprofunda e você aprende a adorar sem público. Ambas as formas nutrem o hábito. Por fim, lembre-se, a adoração genuína quebra cadeias invisíveis, não como um passe de mágica, mas como um ato de fé que desloca o peso do mundo. Ela muda corações, ajusta perspectivas e, frequentemente, libera a ação de Deus onde havia estagnação. Cultive-a com integridade, seja honesto com suas emoções, perseverante nas práticas e generoso na gratidão. Depois da adoração, surge o hábito que concede direção e sabedoria. Existe algo profundamente transformador quando um coração decide tornar a palavra de Deus o alimento diário que sustenta cada escolha, cada passo e cada luta. Mergulhar nas Escrituras não é apenas adquirir informação, é abrir a porta para que o Espírito Santo fale, molde e conduza. O hábito da busca constante pela palavra é, antes de tudo, uma atitude de fome espiritual. Uma fome que, quando alimentada, atrai o autor da palavra para morar mais perto de você. Pense nos bereanos que examinavam as Escrituras com zelo. Atos 17. Eles não aceitavam ensinamentos pela aparência ou pela eloquência humana. Eles buscavam confirmação na palavra. Pense em Josué, instruído a meditar no livro da lei dia e noite, vivendo cada dia alinhado com aquilo que lia. Esses exemplos bíblicos nos mostram que a palavra não é um livro de capa fechada, mas um espaço de encontro onde Deus se revela ao coração que a cultiva. No cotidiano, isso pode parecer simples, e é justamente por isso que é tão eficaz.
Priorizar a leitura bíblica pode ser tão prático quanto reservar os primeiros minutos do dia para um versículo, anotar uma promessa antes do almoço ou repetir uma passagem na estrada enquanto vai ao trabalho. Uma mãe que abre o salmo pela manhã e entrega aquele versículo como oração pela sua casa. Um jovem que memoriza uma escritura para substituir uma mentira que sempre o derrotava. Um empresário que, diante de uma decisão difícil, lê provérbios e sente a direção clara. Esses gestos rotineiros transformam a rotina em território sagrado, onde o Espírito encontra morada. Interpreto isso assim: o Espírito Santo fala poderosamente através da palavra revelada. Não é que o Espírito esteja ausente quando oramos sozinhos, mas muitas vezes é ao ler, meditar e aplicar as Escrituras que a voz de Deus se torna mais clara e direcionadora. A palavra é o canal pelo qual o Espírito instrui, conforta, corrige e confirma. Cada versículo lido é uma oportunidade para o Espírito falar. Cada versículo lido é uma oportunidade para o Espírito falar. Praticamente, como cultivar esse hábito? Comece definindo um tempo e um lugar. Pode ser 10 minutos ao amanhecer com uma xícara quente, ou 15 minutos na hora do almoço com uma caixa de anotações ao lado. Experimente métodos: leitura devocional para receber consolo, estudo para entender contexto e aplicação, memorização para armar-se com verdades em momentos de tentação e meditação, Lectio Divina, para deixar as palavras penetrarem no espírito. Faça perguntas ao texto. O que Deus está revelando sobre seu caráter? Em que aspecto isso confronta minha própria vida? Como posso praticar essa verdade hoje? E sempre peça ao Espírito que ilumine os olhos do seu coração antes de começar. Essa súplica abre os ouvidos do Espírito. Outra prática poderosa é levar a palavra às decisões. Antes de responder uma mensagem que irritou você, antes de aceitar uma proposta, antes de falar com alguém importante, respire, lembre-se do que tem lido e deixe que uma passagem guie a sua atitude. Há testemunhos simples e lindos. Um jovem que evitou uma briga no trabalho porque uma escritura sobre mansidão veio à mente. Uma família que escolheu perdoar por recordar uma narrativa bíblica sobre graça. Essas não são coincidências. Sinais concretos de que a palavra tem operado em sua vida incluem sabedoria crescente nas escolhas, discernimento mais fino diante de dilemas morais, convicções espirituais que não se abalam com opiniões contrárias e uma paz que antecede a explicação humana. Pergunto a você: em que momentos você percebeu respostas de Deus lendo a Bíblia? Talvez tenha sido uma palavra que cortou uma dúvida, uma promessa que trouxe consolo no leito de hospital, ou uma orientação prática que transformou uma relação. Anote essas experiências. Elas fortalecem a fé e servem de lembrete de que a Escritura é viva. Use também a comunidade como laboratório da palavra. Os bereanos não estudaram isoladamente, eles compararam, discutiram e testaram. Participe de grupos de leitura, compartilhe descobertas, pergunte e ouça. A palavra se multiplica quando é vivida em comunhão. E não deixe de registrar um diário espiritual com versos aplicados, pedidos respondidos e impressões do Espírito cria um acervo de memórias que encoraja nas estações de seca. Analogia clara. Assim como uma alimentação diária fortalece o corpo para enfrentar o dia, a palavra fortalece seu interior para as batalhas invisíveis. Se você pula refeições, o corpo fraqueja. Se você pula a palavra, a alma perde vigor. Por isso é tão essencial criar hábitos simples e sustentáveis. Melhor pouco e constante do que muito e esporádico. Lembre-se, a busca pela palavra não é legalismo, é relacionamento. Não se trata de cumprir uma lista, mas de buscar ao autor. Ter fome da palavra atrai o autor da palavra. Quando a Bíblia é alimento e não obrigação, a presença de Deus deixa de ser ocasional e se torna residente.
Ao final do dia, desafie-se com ações práticas. Escolha um plano de leitura, memorize um versículo por semana, anote uma aplicação diária e peça ao Espírito para te lembrar daquela passagem nos momentos que você mais precisa. Observe os sinais. Sua fala mudará, suas escolhas refletirão mais sabedoria e você sentirá uma consistência interior que antes faltava. Ao alimentar-se da palavra, outro hábito surge e fortalece o mover do Espírito. E nessa continuação você verá como essa alimentação desperta um coração generoso e cheio de compaixão. Existe um tipo de generosidade que não se anuncia, não busca crédito, nem ostenta resultados imediatos. É uma misericórdia silenciosa que se derrama como perfume nos cantos da vida cotidiana. Um pão partilhado, um tempo dedicado a ouvir, um gesto de perdão que impede mais uma ferida de abrir. Quando o coração se acostuma a dar sem esperar retorno, algo do céu começa a pousar. O Espírito Santo encontra ali um ambiente onde o amor de Deus se manifesta de forma palpável. A generosidade, entendida como estilo de vida, é uma das maiores portas de entrada para a presença divina. Na Bíblia, há retratos que falam direto ao nosso íntimo. Pense na viúva que, com só 2 pequenas moedas, depositou tudo o que tinha no tesouro do templo. Jesus viu aquilo e declarou que ela dera mais do que todos, não pela soma, mas pela entrega total do coração. Ou o relato do bom samaritano. Ele não apenas sentiu compaixão, ele agiu, deu cuidado, pagou por resto e providenciou abrigo. Essas histórias nos ensinam que o valor da oferta está na qualidade da entrega, na disposição do coração, em ser canal do cuidado de Deus onde há necessidade. Na prática, generosidade não se resume a dinheiro. É investir tempo em quem precisa, oferecer atenção quando ninguém mais presta atenção, frear uma opinião crítica para oferecer palavra que edifica, abrir a porta da sua casa, partilhar conhecimento, abençoar com auxílio prático. É levantar a mão para ajudar um vizinho com as compras, é ligar para um amigo que está só, é acolher uma família em crise. Muitas vezes, o que mais sacia uma alma aflita não é uma grande quantia, mas a presença paciente de alguém que diz: "Estou com você". Espiritualmente, a generosidade é a imagem do próprio caráter de Deus, que não retém, mas derrama. Quando damos, algo de Deus se revela em nós e por meio de nós. O céu responde ao gesto de compaixão. Isso não traz apenas gratificação momentânea, abre morada para o Espírito agir. A oferta feita com um coração quebrantado e alegre cria a atmosfera para milagres. Portas se abrem, provisões chegam, relacionamentos se curam. A mão que abençoa é realmente mão que se enche. A bênção volta em formas que muitas vezes ultrapassam o que esperamos. Imagine um rio que alimenta aldeias ao longo de seu curso. Cada aldeão que tira água não empobrece o rio. Pelo contrário, o rio segue forte e cheio. Assim é com a generosidade. Quanto mais você dá, mais o fluxo do Espírito parece circular em sua vida. A analogia não é mágica, é princípio desafiador do reino. Somos canais, não cofres. O generoso participa do movimento divino de restaurar, sustentar e transformar. O que sai de nossas mãos pode retomar a nossa vida multiplicado de maneiras inesperadas. Mas há uma pergunta prática e essencial que precisa ecoar no seu coração. Hoje, como posso ser canal da bondade de Deus? Comece pequeno e específico. Escolha uma pessoa para abençoar nesta semana. Talvez seja comprar um café para alguém que trabalha na rua, oferecer seu tempo para acompanhar uma mãe com filhos ao médico ou enviar uma mensagem de encorajamento a um colega. Anote 3 necessidades ao seu redor e faça, ao menos, um gesto concreto. Generosidade cresce por prática e por intenção. Não espere sentir vontade arrebatadora. Permita que sua fé guie ações regulares. Observe também os sinais de que esse hábito está produzindo fruto espiritual.
A generosidade genuína geralmente vem acompanhada de uma satisfação interna tranquila, como se uma paz morna ocupasse seu peito. Relações estressadas começam a se desfazer quando o amor prático entra em cena. Portas que pareciam fechadas, de repente, permitem passagem. Testemunhos chegam de maneira simples. Uma ajuda que se transforma em amizade, uma provisão inesperada nos momentos de necessidade. Reconciliações que surgem quando alguém escolhe dar, em vez de guardar mágoa. Esses são ecos do Espírito operando onde há compaixão ativa. É preciso cuidar também do motivo. A generosidade que atrai o Espírito nasce da identificação com a dor do outro e do desejo de refletir o coração de Cristo, não de busca por reconhecimento. Examine seus impulsos. Você dá para ser visto ou para ser instrumento? A graça verdadeira quebra esse orgulho e convida a um dar humilde. Quando a motivação é o amor por Deus e pelas pessoas, o ato se torna semente de avivamento e não um ato vazio. Aplicar este hábito exige disciplina espiritual. Estabeleça rotinas de generosidade. Reserve uma parte da sua renda para emergências de pessoas carentes. Dedique horas mensais para serviço comunitário. Crie o hábito de perguntar a cada dia: quem posso abençoar hoje? Torne a misericórdia uma linguagem familiar na sua casa e na sua igreja. Ensine crianças a partilhar, modele perdão e cuide de suas relações como tesouros a serem preservados. Pequenos hábitos multiplicam-se e constroem uma cultura de compaixão. Ao plantar atos de bondade, você semeia um terreno onde o Espírito floresce. Quem planta compaixão, colhe o Espírito. Essa é uma realidade que ultrapassa emoções e toca a esfera do sobrenatural. Não subestime um gesto simples. Ele pode ser a ponte entre o céu e a terra na vida de alguém. Se você estiver disposto a ser instrumento, o Espírito encontrará inúmeras maneiras de usar seu coração disposto. Permita-se, portanto, experimentar essa prática. Faça um compromisso agora. Escolha um gesto concreto para realizar nas próximas 24 horas e esteja atento às respostas do céu. Ao cultivar a generosidade e a misericórdia, você estará preparando o terreno para um mover mais profundo do Espírito e, com isso, preparando também seu próprio coração para a próxima etapa desta jornada de busca e intimidade. O quinto hábito que transforma a sua vida espiritual em um ambiente onde o Espírito Santo se move livremente é a oração constante, não como uma lista de pedidos, mas como um diálogo contínuo, uma vida de intimidade com o Pai. Imagine a oração não como um botão que você aperta nos momentos de urgência, mas como um fio invisível que liga seu coração ao trono de Deus a cada respiração. Uma conversa que acontece nos corredores de sua casa, nas tarefas rotineiras, nas decisões importantes e até nos silêncios da madrugada. Quando a oração se torna estilo de vida, o céu encontra morada na sua rotina. A Bíblia nos oferece modelos poderosos dessa vida de intimidade. Daniel não apenas orava, ele estruturou sua vida em torno de encontros com Deus, 3 vezes ao dia, de joelhos, com as janelas abertas para Jerusalém. Mesmo diante de decretos humanos e de ameaças reais, a prioridade da comunicação com Deus não foi negociada. Jesus, o Filho de Deus, é o maior exemplo. Buscava o Pai em solidão, subia às montanhas para orar, passava noites inteiras em comunhão. Antes de decisões cruciais, ele se recolhia para ouvir. Esses exemplos não são apenas histórias antigas, são instruções vivas para quem deseja que o Espírito se torne uma presença constante. Na prática, como viver essa oração contínua? Comece transformando pequenos momentos em portas de intimidade. Aprenda a orar com a respiração, uma palavra curta no silêncio do peito. Senhor, obrigado, ajuda-me. Use orações de curta duração ao longo do dia. Ao abrir a porta, agradeça. Na fila, peça paciência. Ao tocar alguém, ofereça uma bênção.
Cultive tempos fixos de silêncio e escuta, manhãs de leitura e oração, caminhadas onde você conversa e depois escuta, um diário de oração que registra o que Deus diz e o que você percebe. Práticas como a oração em línguas, se for parte de sua tradição, jejum para intensificar a busca, reuniões regulares com um parceiro de oração e retiros periódicos ajudam a aprofundar o laço com o Espírito. A oração constante também inclui a gratidão como um hábito indispensável. Em vez de começar a conversa com demandas, treine seu coração para dizer obrigado, pelas pequenas misericórdias, pelo pão de cada dia, por um conselho recebido. Quando a gratidão é o primeiro verbo do dia, a sua voz se torna corda afinada para perceber a voz de Deus. E não negligencie o silêncio. Muitos cristãos oram para falar e não para ouvir. Reserve espaço sem palavras, apenas para sentir a presença, para deixar que o Espírito fale através de impressões, textos bíblicos que repentinamente brilham, ou uma paz que confirma decisões. Espiritual e biblicamente, há uma verdade profunda. O Espírito Santo se revela àqueles que escolhem viver em conversa contínua com o Pai. Quando você mantém o canal aberto, o sobrenatural encontra um caminho natural. A oração constante é como um ímã que alinha o seu interior com o céu, não por obras, mas por comunhão. Esse alinhamento traz discernimento, direção e uma sensibilidade que muda a forma como você reage às circunstâncias. Em vez de viver dominado pela pressa e pela ansiedade, você passa a responder movido por convicções que nascem de encontros com Deus. Aplicar isso tem nuances práticas que valem a pena. Defina lembretes no celular para orações breves. Crie hábitos de orações de 5 minutos ao acordar, antes de refeições, ao dormir. Transforme seu carro em capela móvel com músicas e diálogos sinceros. Mantenha um caderno onde anota o que Deus sussurra e depois reveja. Deus é consistente. Experimente também a oração por intenção. Estabeleça uma palavra para o dia, entrega, revelação, paz, e retorne a essa palavra em momentos-chave. E pratique a disponibilidade. Quando algo toca seu coração, um anúncio, uma notícia, uma pessoa, permita-se parar e orar. Pequenos atos repetidos criam uma cultura interior. Os sinais de que a sua vida de oração está se tornando um canal aberto são claros e doces. Surge uma paz que permanece mesmo em meio às tempestades. As respostas de Deus chegam com uma clareza que não era comum antes. Você percebe convicções que orientam decisões sem a velha ansiedade. Há uma sensibilidade ao Espírito, as palavras proféticas simples, as urgências no coração pelos outros, as portas que se abrem de maneira providencial. Relacionamentos são tocados, porque a oração transforma seus gestos. Situações que pareciam sem saída começam a se mover. Surge uma confiança tranquila de que você não está sozinho na jornada. Há resistências naturais, pressa, vergonha, a ideia de que orar o tempo todo é ser piegas, ou a crença de que só sacerdotes têm essa intimidade. Essas vozes precisam ser gentilmente confrontadas pela prática. Comece pequeno, seja fiel nas repetições, aceite que haverá dias secos, mas não desista. A persistência na oração muda estruturas internas e externas. E lembre-se, a oração é um relacionamento, não um desempenho. Deus deseja sua autenticidade mais do que suas palavras bonitas. Um coração que ora atrai o céu para a terra. Como amigos que se tornam íntimos por meio de conversas frequentes, Deus se aproxima de quem fala com Ele regularmente. Cultivar a oração constante é cultivar uma casa onde o Espírito se sente livre para entrar, habitar e agir. Pergunte-se com honestidade, sua rotina é marcada por pressa ou por encontros com Deus, onde você pode inserir pequenos sinais de presença ao longo do dia.
A prática constante da oração firma um canal aberto para o mover santo. Quando a sua vida se organiza em torno desse hábito, as outras disciplinas, humildade, adoração, palavra, generosidade, encontram solo fértil para crescer. Agora que você conhece este quinto hábito essencial, está pronto para dar o próximo passo e assumir um compromisso que transforme sua rotina em um lar para a presença do Espírito. Hoje, nós caminhamos lado a lado por um mapa que aponta para o coração do céu. Recapitulando o que descobrimos, 5 hábitos simples, porém profundos, que tornam nossa vida uma morada atraente para o Espírito Santo. Humildade que amolece o solo do coração, adoração autêntica que transforma ambientes, o mergulho constante na palavra que alimenta e guia, generosidade e misericórdia que manifestam o caráter de Deus, e uma vida de oração contínua que mantém o canal sempre aberto. Cada um desses hábitos não é um fim em si mesmo, mas uma porta que se abre para encontros reais com Deus. Juntos, eles formam uma trilha de intimidade que convida o sobrenatural a habitar o cotidiano. Quero reconhecer você agora. Você, que está disposto a ouvir, a ser desafiado e a buscar sinceramente, pertence a uma geração que anseia pela presença. Há algo tão bonito em alguém que, com coragem, admite a própria sede e decide tomar passos concretos. Talvez você tenha tentado muitas coisas e se frustrou. Talvez sua fé tenha sido maltratada por expectativas não cumpridas. Ainda assim, ao permanecer buscando, você demonstra uma qualidade espiritual preciosa, disponibilidade. E o Espírito Santo se move onde há corações disponíveis. Aplaudo sua coragem de permanecer na busca e creio que cada gesto seu em direção a Deus é percebido no céu. Entenda, porém, que o poder transformador desses hábitos não exige perfeição. Não é sobre ser impecável, mas sobre ser aberto. Deus não procura superfícies brilhantes, Ele procura corações reais. Imagine uma janela empoeirada. Quando a vontade de limpeza aparece, não é necessário que a janela nunca tenha sido suja. Basta começar a limpar. Assim é com a vida espiritual. Ao escolher humildade, adoração, palavra, generosidade e oração, você não precisa ter todos os dias perfeitos. Precisa ter um coração que se decide a caminhar. Cada ato, por menor que pareça, é como uma faísca que acende fogo no altar. Permita-me ilustrar com algumas cenas cotidianas. Pense na pessoa que, em um escritório barulhento, decide colocar uma canção de gratitude em seu coração e fala com Deus sobre seus colegas. Ela está cultivando adoração no trabalho. Pense na mãe que, exausta, reserva 10 minutos para ler um salmo e entregar seus medos. Ela está alimentando a palavra no seu interior. Pense no jovem que estende a mão para um vizinho em necessidade sem alarde. Ele está praticando generosidade que abre morada para o Espírito. E pense naquele que, diante de uma crítica, escolhe pedir perdão. Ali, a humildade está plantando raízes profundas. Essas pequenas cenas, repetidas ao longo do tempo, criam um clima onde milagres e reconciliações acontecem naturalmente. Se você deseja transformar intenção em prática, proponho um compromisso simples e concreto agora. Escreva nos comentários a frase: "Viverei para atrair o Espírito". Que esse seja um selo público do seu novo tempo. Uma declaração que une você a outros que também desejam essa busca. Não é apenas uma palavra no vídeo, é um voto espiritual que fortalece sua determinação e inspira a comunidade. Ao escrever, se quiser, acrescente a cidade onde está. Saber que avivamentos particulares nascem em cidades reais nos dá esperança e responsabilidade. Quando muitos corações declaram isso juntos, criamos um ambiente coletivo de expectativa pelo mover de Deus. Para ajudar a transformar esse compromisso em hábitos diários, aqui vai um plano prático e alcançável para a sua primeira semana de transformação. Não é uma lista rígida, mas um guia para começar.
Dia 1. Humildade. Escolha um pequeno gesto de serviço hoje. Pode ser pedir desculpas, ouvir alguém sem interromper ou servir em silêncio. Observe como seu coração reage. Dia 2. Adoração. Reserve 5 minutos para louvar em voz alta, mesmo que timidamente. Permita que a adoração afete sua respiração e seus pensamentos. Dia 3. Palavra. Leia um capítulo ou um salmo e escreva uma frase que falou com você. Guarde-a no bolso ou no celular e relembre ao longo do dia. Dia 4. Generosidade. Faça um ato concreto de bondade. Uma mensagem encorajadora, uma doação pequena ou ajudar alguém em algo prático. Dia 5. Oração. Estabeleça um ritmo de oração breve a cada 2 horas, mesmo que sejam 30 segundos. Um pai, aqui estou. E perceba a diferença. Dia 6. Integração. Repita 2 desses hábitos e observe como eles se dialogam. Dia 7. Avaliação. Escreva um breve testemunho do que percebeu e compartilhe nos comentários. Esses passos são sementes. Não subestime o poder de uma rotina simples e repetida. Pequenas disciplinas moram em grandes avivamentos. Se você ainda não faz parte desta comunidade de fé inscrita neste canal, peço que se inscreva agora. Ao se inscrever, você não apenas garante que receberá futuras mensagens de crescimento, mas também fortalece uma rede de pessoas buscando mais do céu. Curta este vídeo se ele tocou seu coração. Cada curtida ajuda a espalhar a mensagem para quem ainda não ouviu. Comente. Além do compromisso que pedi, compartilhe qualquer experiência, medo ou pedido de oração. E, por favor, compartilhe este conteúdo com alguém que você crê que precisa sentir a presença de Deus. Talvez uma amiga, um familiar, um colega de trabalho ou alguém que atravessa a noite sem companhia. Compartilhar é semear esperança. Agora, convido você a ficar mais alguns minutos em oração e silêncio. Não apresse esse tempo. Entregue-se ao ritmo terno do Espírito. Aqui estão algumas sugestões de como conduzir esse tempo pessoal. Comece confessando o que precisa ser confessado, pedindo a Deus humildemente por renovação. Agradeça por 3 coisas concretas do seu dia. A gratidão abre janelas no céu. Peça ao Espírito que revele um hábito que mais precisa nascer em você neste momento. Pergunte, Senhor, onde devo me humilhar? Onde devo louvar? O que queres que eu leia? A quem queres que eu abençoe? Como queres que eu converse contigo hoje? Depois escute. Não precisa ter palavras. O silêncio pode ser a faixa em que Deus escreve as respostas. Se surgirem impressões, anote. Se vier paz, agradeça e permaneça. Se preferir, faça uma oração simples comigo em seu coração. Pai, entrego-me. Quero ser morada do Teu Espírito. Dá-me humildade para aprender, adoração para transformar, fome da Tua palavra, mãos generosas e um coração que ora. Vem e estabelece Teu reino em mim. Respire fundo e permita que essas palavras se tornem mais do que frases, que sejam postura. Receba agora uma bênção que carrego com alegria, que sua vida passe a exalar o perfume do céu. Que onde você passe, um rastro de paz, reconciliação e esperança permaneça. Que o Espírito Santo encontre em você um lar constante, um coração disposto, uma sala de adoração, um prisma para a palavra, mãos abertas e uma boca que ora. Que o sobrenatural se torne rotina em sua história. Curas que chegam de maneira inesperada, portas que se abrem, palavras de sabedoria no momento exato e relacionamentos restaurados. Que cada hábito que plantamos dê fruto em tempo certo, fruto que alimenta você e aqueles ao seu redor. Saiba que eu creio em sua história. Não permita que a pressa do mundo apague a chama que começou a arder hoje. Cultive com paciência. Celebre cada pequena vitória. Um passo de humildade. Um momento de adoração. Um versículo que tocou sua alma.
um ato de bondade, uma oração atendida. Compartilhe esses sinais conosco. Suas vitórias são sementes para muitos. E se em algum momento você tropeçar, lembre-se, tropeçar não é cair para sempre, é aprender a caminhar com mais cuidado, e o amor de Deus é sempre um campo aberto para recomeçar. Até o nosso próximo encontro, mantenha acesa a chama da busca. Continue propondo ao seu coração hábitos que atraem o Espírito e celebre cada sinal de Deus em seu caminho. Que a graça acompanhe seus passos, que a paz guarde seu espírito e que a alegria do Senhor seja sua força. Com carinho, fé e expectativa, siga orando para que este seja o início de um novo tempo em sua vida. Viverei para atrair o Espírito. E você?